dominical. E o Ney, o irmão Ney, que ministrou hoje, e ele falou hoje de manhã, ele já fez uma, ainda até comentei, né? Ele fez uma introdução à mensagem da noite. E agora me vem o Júlio César e faz outra introdução à mensagem da noite. Alinhado, irmãos, alinhado. Que coisa. Olha, irmãos, olha, é interessante, viu? Como que algumas coisas que eu ia falar, né, que está aqui na mensagem, o Júlio falou, o Ney falou hoje de manhã. É interessante, é por isso, irmãos, que a Bíblia diz assim, ó, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, fica ligado. Glória a Deus, que Deus fale poderosamente no seu coração. Gênesis 2, verso 4. Gênesis 2, 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Glória a Deus. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Aí saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra sardônica, e o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cuxi. E o nome do terceiro é Idequel, este é o que vai para a banda do Oriente da Síria. E o quarto rio é Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Pode sentar, irmãos. Eu já vi água para mim, que eu já começo a falar, já começo a dar sede. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando sobre o reino de Deus. Presta bem atenção, para vocês entenderem, lá na frente, como que funciona o reino de Deus. Como que acontece. Deus estava nos céus, e criou os anjos lá na corte celestial, e um dia Deus falou: eu vou expandir o meu reino, eu vou fazer uma outra obra, diferente dessa do céu. E Deus fez a terra. E na terra, Deus criou os animais, formou o sol, a lua, toda a criação que nós vimos. E não tinha homem para cuidar da terra. Então só vinha um vapor. É interessante esse texto que destaca que só vinha um vapor que regava a terra, não tinha chovido ainda, para não brotar as árvores, os frutos. Então aquele vapor só como que incubava toda a criação, as plantas, as árvores frutíferas. Então tudo tem um tempo, né? E Deus só um vapor, porque não era hora de brotar ainda, não era hora de que as árvores surgissem. Estavam lá, incubadas na terra, a semente, mas ainda não estava germinando porque não tinha chuva, e não tinha chuva porque não tinha homem para cuidar. Então, irmãos, aqui tem a primeira lição para nós. Vai acompanhando aqui, ó. Às vezes nós queremos
avançar algum tempo, a gente quer coisas que ainda não é o tempo para adquirir, para ter. E todas as vezes que a gente avança o sinal e transpassa o tempo de Deus, aí a gente sofre. Então Deus tem tudo sob controle, o tempo está nas mãos dele. E tudo de nós está tudo sob controle. E também me lembro, irmãos, quando Deus levou Israel para Canaã, e Deus falou, não vai conquistar toda a terra de uma vez. Porque se vocês conquistarem toda a terra de uma vez, há animais ferozes. Então, se destruírem todos os inimigos, os animais vão invadir a terra. Então, vamos devagar. Uma conquista de cada vez. Para que os animais daquela região não se proliferassem por falta de homens. Se eles viessem conquistando tudo e derrubando todas as nações, eles iam ter problema depois com os animais. Então, irmãos, tudo tem um tempo. Deus, ele prepara tudo no tempo certo. Aquelas pessoas que são ansiosas, tudo tem que ser no tempo dele, tem que ser na hora dele. Essas pessoas sofrem muito. E o tempo de Deus, irmãos, é perfeito. E nós temos que estar aguardando o tempo de Deus. Muito bem, então Deus criou tudo isso e aguardou um tempo para criar o homem. O homem foi criado só no sexto dia, só no último dia da criação. E aí Deus formou o homem e depois criou um jardim, formou um jardim lindo, maravilhoso, com 4 rios. Mas isso aqui deve ser uma coisa linda, esse jardim. Éden, a palavra Éden é lugar de prazer, de delícia. E é isso que Deus tem preparado para nós, um lugar de delícia, um lugar de prazer. Irmãos, o sofrimento não vem de Deus, a desgraça não vem de Deus. Depois nós vamos ver aqui como é que entrou isso. O Júlio já até falou aqui, né, já deu aqui uma introdução. E o plano de Deus é que o homem fosse perfeito, sem doenças, sem morte. Ele criou um ser que fosse eterno. Deus não projetou morte para ninguém. Deus não projetou doença para ninguém. Não é dos planos de Deus ter doença. Não é dos planos de Deus que a morte entrasse. Deus criou Adão perfeito. Aleluia. E diz a Bíblia que Deus colocou a eternidade no coração de Adão. E colocou Adão naquele jardim maravilhoso para que o lavrasse e o guardasse. Aqui vem um parêntese. Guardar do quê? Os animais não eram ferozes. Não existia ferocidade. Não existia inimigos. Não existiam outras raças. Não existia nenhum tipo de perigo iminente naquele jardim. Aparente, material. E por que Deus fala que guardar um jardim? Se tinha só Adão e Eva. Os animais eram mansos. Guardar do quê? Presta bem atenção nisso, irmãos. Hoje na escola dominical, hoje foi falado bastante disso. Guardar de um inimigo que foi derrubado dos céus e estava na terra com grande ira. Uma parte dos anjos se rebelou, Lúcifer e seus anjos. Eles se rebelaram contra Deus, tentando tomar o céu, tomar o trono de Deus. E isso não é possível. E aí ele, de vez de ele subir, ele caiu. E Deus jogou ele para baixo, com 1/3 dos anjos. Então, quando Deus fala para Adão, guarda o jardim, é porque tinha inimigos espirituais rodeando o jardim. Tinha um inimigo espreitando o jardim. E Deus sabia disso. E Deus falou para Adão, guarda, lavra e guarda. Adão recebeu o domínio de tudo. Quando Deus fez todas as coisas, eu já disse aqui na semana anterior, né, retrasada, que Deus falou para Adão, Adão, você tem o domínio de tudo. A Bíblia fala que Deus fez os céus dos céus para a morada dele, mas a terra ele deu para os filhos dos homens. Então Deus colocou Adão para ser o governante da terra. Eu falei aqui semana passada, fazendo um paralelo, quando Dom João III enviou em 1549 Tomé de Souza para ser o primeiro governador do Brasil.
antes tinha feito aquelas linhas, né, que eram umas faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias. Hereditárias porque os capitães, né, por isso que de capitanias, os capitães não poderiam vender a terra, porque a terra era do rei. A terra era do rei de Portugal. Olha, irmãos, o reinado é interessante. Eu disse para os irmãos aqui, nós estamos acostumados com democracia, que a gente briga e muda a lei, e muda isso, e muda presidente, e muda isso, e muda deputado, e muda prefeito, né? A gente vai, levanta, e vai, e muda, não está contente, muda de novo, e vai para a rua, né? Olha o que está acontecendo na Venezuela. E isso é democracia. Só que o reino de Deus, ele não é democrático. Não tem como mudar as leis do reino. Não tem como tirar Deus do trono. Aleluia. Não tem como. Ele é para sempre o que ele é. Sempre foi, é e sempre será. Não tem como. E o Satanás tentou destronar Deus, mas não conseguiu. E aí Deus deu o domínio da terra para Adão. Adão se tornou governador do mundo. Mas ele não era dono da terra. Ele era apenas o governador. Assim como Tomé de Souza depois veio, também não era o dono do Brasil. Não era o proprietário. O dono do Brasil era o rei, lá em Portugal. Aqui também, irmãos, Deus estava nos céus, Adão na terra, e a Bíblia diz que toda tardezinha Deus vinha visitar a sua criação. Deus vinha e passeava no jardim. Irmãos, já pensou, irmãos? Receber a visita do Criador na viração do dia, na tardezinha. Aleluia, Deus vinha, falava com Adão face a face. Adão não tinha vergonha, Adão não se escondia de Deus. Adão tinha comunhão com Deus ali. Até que, conforme o Júlio já falou aqui hoje, até que houve uma mudança no universo. Irmãos, uma mudança radical aconteceu. Quando Adão desobedeceu a palavra de Deus, irmãos, toda desobediência é rebelião. E a rebelião, ela é comparada a um pecado de feitiçaria. Todas as vezes que há uma desobediência, Deus falou, não toque nesse fruto, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todas as árvores do jardim você pode comer à vontade. Todo fruto, menos dessa. E Deus colocou a árvore da vida no centro do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal também no centro do jardim, lá do lado. Então, todas as vezes que Adão estivesse passeando pelo jardim, andando ali, ele ia ver as duas árvores, lado a lado. E ele só podia ter uma das árvores, duas não. Se ele comesse do conhecimento, ele perderia a árvore da vida como perdeu. E foi expulso. Adão se rebelou contra Deus. Ele não aceitou mais o governo de Deus. Ele não aceitou mais as ordens de Deus. Por isso ele foi expulso. Entrou o vírus da morte no corpo de Adão. Os animais tornaram-se ferozes. Irmãos, houve um caos. A terra foi amaldiçoada. Começou a produzir espinhos, coisa que não produzia. Era novidade isso. Adão agora, para ele comer, ele tinha que suar. Ele tinha que trabalhar duro. Deus não projetou esse trabalho duro. Deus trabalhou um trabalho mais suave, mais leve. Adão estava com fome, pegavam. Se lá no tempo de Israel, um cacho de uva era levado por dois homens, imagina o cacho de uva do Éden, né? Fico imaginando aqui, né? Conjecturando, né? Conjecturando. Frutos, irmãos, muito fortes, alimentos sadios. Depois, com a entrada do pecado, mudou o universo. Mudou a essência dos animais. A terra mudou. O sol começou a queimar. Radiação começou a passar. Começou a matar os homens. Os homens começaram a morrer a partir do pecado. Então Deus não projetou nada disso. E aí quando Adão ele rebela-se contra Deus, contra a ordem de Deus, de novo, irmãos, eu falo,
Toda desobediência é rebeldia. E rebeldia, na Bíblia, é comparado com o pecado de feitiçaria. Uma pessoa que desobedece uma ordem é a mesma que oferece sacrifício para um espírito demoníaco. Um bruxo, ele tem um pecado equivalente a um rebelde, a um desobediente. É sério. Os irmãos, só para vocês irmãos terem uma ideia, o pecado de Saul foi gravíssimo aos olhos de Deus. Samuel disse: você fica aqui por 7 dias e me espera, que eu vou chegar e vou oferecer sacrifício. Saul não esperou, o povo apertou. Vai, os inimigos estão vindo aí, os amalequitas estão vindo aí, cadê Samuel? Samuel não chegou, ele mandou esperar, mas até agora não chega, não sei o que fazer. E o povo apertando, os inimigos estão vindo aí, sacrifica para a gente ir para a guerra. A ordem era para esperar. E ele, ouvindo o povo apertou Saul, Saul sacrificou. Ele não era sacerdote, ele não poderia sacrificar. Ele entrou numa atribuição que não era dele. Isso é muito perigoso, irmãos. A gente entrar em atribuições que não são nossas. Entrar em causas que não são nossas. E Saul entrou. E assim que ele estava sacrificando, Samuel chega. O que está fazendo, Saul? Eu não te falei para esperar? Então, por essa sua desobediência, você perdeu o reino. Irmãos, ele perdeu o reino por uma desobediência de uma palavra. Vamos comparar o pecado de Davi. Davi adulterou, mentiu, matou, enganou. Ele tropeçou nos 4, 5 pecados ali, dos 10 mandamentos. Tropeçou ali feio, mas não perdeu o reino. Foi perdoado. Saul não. Porque Saul cai no pecado de desobediência 2 vezes. Aí Samuel diz: agora chega. Já foi tomado o reino de você. Deus vai preparar um melhor do que você. Preparar um outro rei. Pecado de desobediência, de rebelião. E aí Samuel fala para Davi: é melhor obedecer do que sacrificar. Deus tem tanto prazer no sacrifício e não na obediência. Deus tem mais prazer na obediência do que no sacrifício. Preste atenção no que eu estou dizendo, irmãos, porque as palavras do rei são os mandamentos do rei. Nós precisamos conhecer o que Deus manda nós fazermos e o que Deus manda nós não fazermos. E aquelas pessoas que tropeçam nas leis do reino por falta de conhecimento, não é porque não teve conhecimento que vai ser poupado. A Bíblia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, por isso que a Bíblia diz que a primeira coisa, escute isso, igreja, a primeira coisa que nós devemos buscar na nossa vida com muita força, mas com muita sede, é o conhecimento. O conhecimento da palavra. Os cultos de ensino, como a escola dominical, era para não ter lugar para sentar. Onde a palavra é pregada. Os irmãos têm a liberdade de levantar as mãos, perguntar, contribuir com experiências. É riquíssimo. Mas são os cultos menos frequentados. E aí, por falta de conhecimento, nós erramos. Mas não é porque não conhecemos que seremos poupados porque faltou conhecimento. E é por isso que a Bíblia diz: nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Prosseguir. Ler a Bíblia. Irmãos, Joel, cadê o Joel? Eu vi o Joel aqui, cadê o Joel? Levanta a mão aqui, Joel. Olha lá. Joel mora em Itapuí. Me permita dar um pouquinho do seu testemunho aqui, Joel. Eu achei muito interessante.
Testemunho de Joel. O irmão Joel lá de Itapuí congrega aqui conosco. Eu estive na casa dele a semana retrasada. Isso, né? Retrasada, né? E aí estava contando o testemunho para mim. Escuta só, irmãos. Joel não gostava de crentes. Olha que coisa interessante, né? A esposa era da igreja, mas estava parada. E de repente ele começou a... Eu vou ser bem rápido assim, né? Sucinto. Ele começou a ler a Bíblia. Comprou uma Bíblia e começou a ler sozinho. Começou em Gênesis. E aí, irmãos, ele foi entendendo a chamada de Deus. Uma das coisas que ele falou para mim, pastor, eu não sei como, aonde que eu li, mas eu entendi que eu precisava casar, porque vivia amaziado. Eu precisava casar. E deu aquele desespero, vamos casar, mulher, vamos casar, vamos acertar, que nossa vida não está certa diante de Deus, vamos casar, vamos colocar em ordem. Palavra, irmão, a palavra. E ele nem ia na igreja, não tinha ido na igreja ainda não. Aí começou a entender. Um dia ele foi para a igreja, se converteu, aceitou Jesus, e já falou, eu quero me batizar. Mas não, o batismo vai ser tal dia. Não, pastor, eu quero batizar agora. Aí teve que pedir liberação para o pastor e batizou sozinho lá em Itapuí. Entendeu a palavra de Deus. Eu fico, irmãos, às vezes eu vejo pessoas na igreja aqui, meses assim, falam de batismo. Não, eu não estou pronto ainda, não estou preparado. É porque não se converteu. Não se converteu. A pessoa que se converte, ela tem sede de obedecer a palavra do rei. O rei falou, pronto, não precisa argumentar, eu quero fazer a vontade do rei. E aí nós renunciamos a nós mesmos, hoje de manhã também foi falado isso, renunciamos a nós mesmos para fazer a vontade do rei. Então só pela leitura da palavra, sem ter ninguém ali para ensinar, o Joel se converteu e entendeu. E é isso, irmãos, você que está vindo aqui, começando na igreja, leia a palavra diariamente, é ela que vai te ensinar, é ela que vai te orientar, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra, Senhor. É mais doce do que o mel, é mais desejável do que o puro ouro. Por que nós temos que conhecer a palavra? Porque a palavra nos ilumina. A pessoa que vem para a igreja, ela precisa da sede da palavra, sede de aprender, sede de estar aqui nos cultos de ensino. E Adão se rebelou e perdeu o reino. Isso, Júlio, é uma outra coisa que Adão perdeu. Importante, o reino. Tudo que você falou aqui que Adão perdeu, as três coisas que você elencou aqui, Adão também perdeu o governo. Ele perdeu o rei, ele era o príncipe aqui da terra. Ele era o príncipe do mundo, instituído por Deus, colocado por Deus. E ele perdeu o reino. Ele perdeu o governo. E perdeu para quem? Perdeu para o diabo. Para aquele Lúcifer que enganou ele. Tirou o poder de Adão. Adão foi expulso. A morte entrou. Os animais ficaram ferozes. Tanto é, irmãos, que no milênio, quando será restaurado esse reino de Deus, o reino milenial, os animais, a Bíblia fala isso, os animais vão voltar àquela condição primitiva do Éden, que o leão pastará com o boi, o menino colocará a mão na toca do basilisco, da serpente, né, colocar a mão no buraco da cobra lá, né, traduzindo aqui, e ela não vai fazer nada. A serpente não vai ter veneno, ela não vai ser feroz. O leão vai pastar, vai comer palha com boi. Que isso era o ambiente do Éden, era um ambiente de paz, sem guerra. Aí, irmãos, o inimigo entrou. Houve uma mudança no universo, o caos entrou no universo. Os animais mudaram a sua essência, os homens mudaram. E é por isso que tem guerra, é por isso que tem morte, é por isso que tem doenças. Os homens tentaram implantar governos aqui na Terra. Tem vários modelos de governos, democracia, tem o parlamentarismo, tem a monarquia, né, que é o mais parecido com o reino dos céus. Mas aí os reis começaram a virar ditadores.
Eles tinham o poder de matar pessoas só com o dedo. O imperador lá de Roma, lá nas arenas, se ele fizesse assim, vivia, fizesse assim, morria, assim, simples, parecia que ele estava matando um rato. Tinha o poder da vida nas mãos. E muitos ditadores que passaram pela história, mataram milhares e milhares de pessoas, roubaram. E o reino que Deus preparou, o modelo de reino que Deus tinha para Adão, que era o teocrático, Adão era o governador e Deus é o rei, isso foi deturpado. A imagem de Deus em Adão foi também deturpada. E quando Deus criou Adão, Ele fez a sua imagem e sua semelhança, parecido com Deus. Mas tudo isso se perdeu lá no Éden, na queda. E aí, irmãos, esse reino, aconteceu uma coisa muito estranha. Isso é que eu quero mostrar para vocês aqui. O que aconteceu? Ó, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Coloca para mim aqui. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Olha, dominadores deste mundo. Então, a partir, cadê aqui o? A partir do pecado, o mundo começou a ser controlado por forças das trevas. Os reinos começaram a ser controlados, os reis começaram a ser controlados por essas forças. E existe uma hierarquia, uma organização no mundo espiritual terrível que mantém o mundo. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou ler com vocês aqui Jó, capítulo 1. Cadê para mim aqui o telão aqui? Jó 1, 7, até o versículo 10. Se puder projetar para mim. Então o Senhor perguntou a Satanás, acompanhe comigo na Bíblia. De onde você vem, Satanás? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor. De rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás, você reparou, meu servo Jó, não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor, será que é sem motivo, eu estou numa tradução aqui, irmãos, atualizada, né? Será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem, abençoaste a obra das suas mãos e aos seus bens se multiplicaram na terra. Aqui, irmãos, volta um pouquinho aqui, irmãos, deixa eu ver aqui. Verso 7. Só quero destacar aqui, ó. Respondeu e disse ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Quando o diabo ele vai lá no céu, e aí Deus pergunta, de onde você vem? Aí ele responde, né? Eu venho de passear pela terra, rodear pela terra. Essa palavra no hebraico, rodear a terra, passear a terra, é como se fosse um príncipe, um governador que vai fazer inspeção dos seus domínios. Que ele vai olhar os seus domínios como está. E é isso que ele está falando para Deus. Deus fala, de onde você vem? Eu estava rodeando a minha terra. Passeando por ela. Rodeando, olhando. E aqui tem uma coisa interessante, pode passar. Verso 8. Observaste o meu servo Jó? Eu quero destacar um ponto aqui. Homem íntegro. Olha aí. A integridade, que se desvia do mal, temente a Deus. Irmãos, nós estamos falando isso aqui de uma época dos patriarcas, antes de Jesus. Então, eu quero só destacar para os irmãos aqui o que aconteceu nessa fase, para depois nós falarmos a respeito de Jesus. Jó era um homem temente a Deus,
que observava os mandamentos de Deus, não tinha a Bíblia ainda, mas ele sabia, os mandamentos de Deus estão no coração do homem. E ele se desviava do mal e temia Deus. Uma pessoa, guarde isso, uma pessoa que ela está debaixo da proteção de Deus, que guarda os seus mandamentos, que se desvia do mal, é íntegro. Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Uma pessoa que está alinhada com a vontade de Deus, que se desvia do mal, que guarda os mandamentos, que anda na presença de Deus. Satanás estava rodeando a terra e vendo seus domínios, mas tinha esse homem diferente, que ele não podia fazer nada por ele. Ele não podia tocar em nada de Jó. E aí ele fala para Deus, pode continuar aqui, ó, verso 8. Aliás, o verso 10. Aqui, ó, o verso 10, ó. Porventura tu não cercaste de sebe. Sebe é uma cerca. Uma cerca de proteção. O que o diabo está falando? Eu tenho domínio. Eu tenho muitos homens debaixo do meu reino, mas tem esse Jó, que quando eu quero tocar nele eu não posso, porque tem uma cerca, olha o que ele diz, ao redor de Jó, ao redor da casa de Jó e ao redor dos bens de Jó. Irmãos, isso é forte demais. É forte demais isso daqui. Eu não posso tocar nele. Porque quando eu vou lá, eu vejo uma proteção ao redor dele. Eu vejo uma proteção ao redor da casa dele. Eu vejo uma proteção ao redor dos bens dele, das ovelhas, do gado, da plantação, de tudo que é de Jó. Irmãos, guarde isso. Tudo aquilo que é nosso, que é consagrado a Deus, passa a ser do Senhor e o diabo não pode tocar. Louvado seja o nome do Senhor. Isso, leva. Quer participar da ministração também. Isso, me ajuda aí. Glória a Deus. Irmãos, a cerca ao redor de Jó, uma cerca de proteção. O diabo não podia tocar em nada dele. Guarde isso, irmãos. Guarde isso. Ainda não tinha vindo Jesus. E depois, nas próximas semanas, nós vamos falar quando Jesus ele chega aqui na terra. O reino de Satanás está bem organizado, são príncipes. Eu não vou ler aqui o texto, irmãos, que eu já estou terminando, mas eu vou só falar. Quando Daniel ele ora no capítulo 10, e o anjo demora 21 dias para chegar com a resposta, e quando o anjo chega, o anjo fala, no primeiro dia da sua súplica eu ouvi, Deus fala, eu ouvi a tua oração, e eu vim por causa das tuas palavras, mas o príncipe da Pérsia me segurou lá nas regiões celestiais, e eu não conseguia passar. O príncipe da Pérsia, irmãos, era um demônio poderoso do reinado do diabo que controla os céus, a atmosfera. Irmãos, tem um versículo aqui, esse eu quero mostrar para vocês antes de terminar. Isaías 25, 7. Põe para mim no telão. Dá uma olhada, irmãos. O que é o mundo? Porque muita gente fala assim, por que existe guerra? Por que tem tanta doença? Por que Deus não faz alguma coisa? E atribui a Deus essas coisas. Não é, irmãos, Deus. Olha aqui, ó. Isaías 25, 7. Coloca para mim aqui que eu vou ler. Destruirá neste monte a face da cobertura com que
todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Irmãos, espiritualmente, há um véu sobre o mundo, sobre o globo, há uma cobertura negra sobre o globo de trevas. O mundo, por isso que Jesus disse, o mundo ele jaz no maligno. Há esse véu. Há um paira sobre a terra, sobre as nações, um véu espesso de trevas, de demônios, uma nuvem de demônios que controlam as nações. Como esse que estou falando para vocês, o príncipe da Pérsia, que segurou o anjo de passar. O anjo queria trazer a resposta para Daniel, mas Daniel estava ali em oração, e o anjo lutando nessas regiões para poder furar esse bloqueio de trevas e descer com a resposta. Então, irmãos, note como que o mundo ele ficou imerso no mal. Quando diz a palavra lá em 1 João que o mundo jaz no maligno, está sepultado no maligno, a palavra jazer é de estar sepultado, de cemitério. A gente passa lá, aqui jaz fulano de tal. Deus está falando que o mundo jaz no maligno. E tem essa cobertura. E aí, irmãos, nessa cobertura toda das nações, isso eu estou falando antes de Jesus. Na semana que vem eu falo a respeito de quando Jesus chegou e mudou essa ordem. Mas mesmo antes de Jesus, uma pessoa que é temente a Deus como Jó, ele não estava debaixo desse véu de trevas. Aleluia. Eu imagino, irmãos, que lá na casa de Jó devia ter um buraco nessas regiões espirituais onde entrava uma luz. Glória a Deus. Aleluia. Ali tinha uma luz, tinha um facho de luz sobre ele. Aonde que ele ia estava cercado de luz. Glória a Deus. A casa dele estava cercada. Aleluia. Os bens dele, cada bezerrinho dele, cada ovelhinha dele estava cercado. E o diabo queria destruir, ele queria tocar, ele queria fazer alguma coisa, mas ele não podia porque tinha cerca ao redor dele. Ele não podia entrar, não podia invadir. Ele não podia. Só com autorização. Mas isso é assunto para outro dia. Para outro estudo. Só com autorização. Então, irmãos, é isso que eu quero que vocês entendam. Que aquele governo que Deus passou para Adão se corrompeu. E aquela terra que Deus entregou para Adão agora está desse jeito. Envolta num véu de trevas. Aí a semana que vem, eu vou mostrar para vocês o que mudou, como mudou e como nós fazemos parte desse novo reino que chegou. O Júlio já leu aqui, já em Colossenses 1,15. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus nos transportou desse reino de trevas para um reino que chegou em Cristo. Quando Jesus chegou, a primeira mensagem de Jesus, e antes de Jesus, a primeira mensagem de João, quando ele veio, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmãos, vocês não imaginam o que significava isso. Vocês não têm ideia do que significava isso. Que o reino dos céus chegou. Aquele reino que Deus começou com Adão, aquele reino Deus estava trazendo de volta aqui para a terra. E quando João começa a pregar, depois de 400 anos de silêncio profético, e a primeira palavra dele é: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Chegou de novo na terra. Aleluia. E quando Jesus ele começa a pregar, a primeira palavra dele é essa: arrependei-vos, porque chegou o reino dos céus. Semana que vem eu vou explicar mais para vocês. Mas aí, irmãos, essa ordem espiritual mudou. Esse poderio do inimigo foi abalado.
e extremamente abalado. E Deus levantou a igreja como seus representantes. E Deus deu para a igreja as chaves do reino. Semana que vem eu explico para vocês isso aqui. E Deus deu para a igreja a autoridade para pisar escorpiões e serpentes e toda a força do inimigo. E Deus deu para a igreja, onde ela chegar, que porta do inferno nenhuma fica de pé diante da igreja. Porque a igreja é representante do reino de Deus aqui na terra. A igreja foi dado o poder de conquista. E Jesus falou: vão e conquistem as nações. E é isso que nós estamos fazendo. E a nossa missão aqui em Pederneiras é conquistar Pederneiras. Eu convido vocês, semana que vem nós vamos falar mais disso, mas eu convido a igreja a entender a nossa missão. Amanhã, irmãos, nós vamos ter uma reunião aqui. Amanhã à noite. Eu convido todos vocês, igreja toda, obreiros, todos, líderes, os irmãos que não estão trabalhando, claro, né? Mas se você não estiver trabalhando, vem para cá, 7h30. Eu vou mostrar para vocês a visão. E a nossa missão de conquistar Pederneiras, de ganharmos as almas. E o tempo está acabando, irmãos. Quem quer trabalhar para Jesus, aproveite esse tempo, porque ele não vai mais ter tempo. Eu sinceramente, irmãos, vendo os noticiários, o Oriente Médio está um barril de pólvora. Sempre foi, mas agora está pior. A Rússia mandou até um navio de guerra para a Venezuela. Meu Deus do céu. Aqui do lado. A Coreia do Norte apoiando Maduro. A Rússia apoiando Maduro. A China apoiando Maduro. Então o mundo, irmãos, o mundo está alvoroçado. E nesse alvoroço todo, nós temos uma obra para fazer aqui. Nós temos uma missão para realizar aqui. E tenhamos pressa. Que o Espírito Santo nos dê pressa para fazer o que precisa ser feito. Ficamos em pé, irmãos. Glória a Deus. Antes de terminar o culto, nós temos alguns minutos. Você que veio aqui pela primeira vez e sentiu de entregar sua vida a Cristo. Você viu que Jó, quando pertence a Deus, o diabo não toca nele. O diabo não pode tocar. A Bíblia diz assim que o maligno não toca nos filhos de Deus, porque passa a ser propriedade de Jesus, propriedade do rei, e os demônios estremecem diante do rei. Quando Jesus chega em Gadara, aquele endemoniado que estava terrivelmente endemoniado, aquele homem que prendia, quebrava as correntes, imagina ali um animal nu, ferindo-se, morando no sepulcro, no cemitério. Quando Jesus ele coloca os pés na praia de Gadara, aquele homem vem e se prostra diante de Jesus. É o rei chegou. Aleluia, glória a Deus. Esse é o nosso rei Jesus. Se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida ao rei Jesus, para fazer parte do reino de Deus, aleluia, a oportunidade está aberta. Vem aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida.